Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, a gente vai continuar falando dos níveis de apego e hoje eu quero começar com uma pergunta. Qual a diferença da percepção que você tem sobre você e sobre o seu potencial? Não conseguiu entender? Vamos lá, vamos começar esse papo agora. Como que você lida com as críticas que você recebe? Como que você lida com as situações que contrariam a sua visão de mundo, o seu entendimento sobre estar certo, estar errado, isso é o melhor, isso não é o melhor? Aposto que você já formulou um monte de coisas aí na sua cabeça, não é? Principalmente quando a gente fala assim, como que você lida com a crítica? Mas e se eu te perguntasse, como você lida com os elogios? Como você encara quando uma pessoa fala que você é fantástico, incrível, fenomenal? Você acredita nisso? Ou você olha para essa pessoa e fala assim, nem tanto, você está exagerando? Vamos conversar um pouco mais sobre isso? Porque às vezes é justamente no aceite do elogio que nós percebemos o nosso potencial. Vem comigo, vamos dialogar um pouco mais. Fala pra mim, quando eu te perguntei como você lida com as críticas e com os elogios, você se incomodou? Você ficou pensando um pouco sobre isso? Aí eu vou te convidar para relembrar uma cena. Lembra quando você acorda de manhã, sai com aquela cara de travesseiro e vai lá escovar os dentes e olha no espelho? Então, naquele momento, você está reforçando vários compromissos que você assumiu com você. Ah, mas antes da gente continuar, 2 lembretes. Primeiro, tudo que eu vou falar hoje nos próximos vídeos ainda está baseado na obra de Dom Miguel Ruiz Júnior, Os 5 Níveis de Apego. Segundo lembrete, se inscreve no canal, clica no sininho, porque aí você vai continuar ouvindo essa história, você vai continuar comigo dialogando sobre esse assunto. E, como sempre, é bom ter você aqui. Mas vamos voltar. Se incomodou? Sabe por quê? Porque a gente assume diversos papéis. Se alguém te perguntar, quem é você? O que você vai responder? Ah, eu sou Alessandra, professora, administradora, perari, pararó. Não, isso é o que você é, mas quem é você? É tão difícil às vezes a gente responder a essa pergunta, quem sou eu, né? Porque a gente não para pensar muito nisso, a gente vai aceitando algumas definições e alguns conceitos que são decorrentes da visão que as pessoas têm de nós. Essas visões vêm dos nossos familiares, da escola, da nossa sociedade, da cultura, dos nossos amigos, das nossas relações sociais. E aí a gente vai se espelhando nessas pessoas e vai construindo uma imagem sobre nós mesmos. Mas isso é uma imagem, isso é um conceito, isso é uma definição. E quem foi que disse que tudo isso é verdade? Quem foi que disse que isso é uma verdade absoluta e imutável? Na verdade, se a gente parar para pensar e se a gente fizer uma retrospectiva da nossa vida, a gente vai ver o quanto nós nos transformamos quando nós nos permitimos experimentá-la. É que às vezes, na maioria das vezes, na verdade, a gente liga um piloto automático e deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? A gente cumpre os nossos compromissos, porque nós somos PhD nisso, se eu falei, está cumprido, né? A gente vai lá, resolve, faz, acontece, mas às vezes a gente volta para casa ou vai deitar no final da noite com aquela sensação de que, beleza, né? Nosso checklist está ok, cumprimos tudo, mas aonde eu fiquei no meio disso tudo? O que realmente fez sentido para mim? O que realmente estava ligado ali com o meu propósito e com aquilo que eu quero para mim?
Quando a gente pensa nisso, a gente começa a entender o quanto que as nossas crenças representam essa identidade, o quanto que o que nós acreditamos sobre nós representa a nossa identidade. A gente começa a ter assim, uma lista gigantesca de autodefinições. Eu, por exemplo, poderia falar aqui para você, eu não gosto de matemática, eu sou péssima em matemática. Eu tenho medo de altura, eu não gosto de comer lentilha. Eu poderia ficar aqui falando um monte de coisa para vocês, coisas que eu gosto, que eu não gosto, que eu tenho facilidade, dificuldade. Mas, de novo, são coisas que eu experimentei em um momento da minha vida e que talvez se eu repetir essa experimentação, eu tenha resultados diferentes. Entende? Sabe aquele vídeo que a gente compartilhou há poucos dias, que a gente falava sobre o poder de uma pergunta aberta, da gente fazer muitas perguntas, mas não ficar desenhando as respostas, mas se permitir que elas cheguem de um outro lugar, de um outro contexto? Vem daí. Quando meu filho era adolescente, eu quis levá-lo a uma médica que tinha uma visão mais sistêmica de todo esse processo, né, da adolescência, que é uma fase da nossa vida cheia de contrastes, de desafios, né, e tudo mais. E eu me lembro que entre várias coisas que nós conversamos, desde que questões hormonais até, enfim, questões relacionais, nós também conversamos sobre a questão da alimentação. E eu me lembro dela perguntar a ele o que ele gostava de comer, e ele falou e tal. E aí ela falou, você não gosta disso, nem daquilo outro? Ele falou, não. E aí ela virou para ele e falou assim, então eu vou te fazer um convite. Eu vou te convidar para você reexperimentar tudo isso que você disse que você não gosta. E por que eu estou te fazendo isso? Porque no decorrer da nossa vida, a nossa forma de lidar com os sabores vão se alterando. E às vezes, naquele momento eu experimentei abacaxi e não gostei. E num segundo momento eu passo a gostar. Aquilo ficou na minha cabeça, né? Ele, como todo bom adolescente, foi relutante, resistiu, tá? E num outro momento ele acabou até experimentando. Quando ele foi estudar fora, né, morar em república e tal, uma coisa que eu não tinha o hábito de fazer em casa, por exemplo, era ovo. Ele experimentou, adorou, hoje ele come ovo e eu não. Enfim, coisas que acontecem, coisas da vida. E comigo aconteceu a mesma coisa. Eu, durante muito tempo, não gostava de nada que tivesse sabor, que tivesse o gosto do limão. Mas um dia eu reexperimentei, né, em outras perspectivas, o limão e acabei gostando. Mas tem um segredo nesse processo. Não adianta eu falar que eu não gosto de limão, se eu pegar o limão, olhar para ele antes de experimentar e falar assim para ele, olha, eu não gosto de você, mas eu vou te experimentar só para eu ter certeza que eu não gosto de você. Cara, a informação que você está mandando, né, para aquele processo, para aquela experiência vai dar ruim, você não vai gostar do limão. Agora, se você olhar para o limão e falar assim, olha, me deixe surpreender, né? Me surpreenda com o seu sabor e se permitir, né, naquele novo momento, a verdadeira experimentação daquele sabor, pode ser que você venha a gostar ou não, mas você se permitiu. E é muito isso que acontece quando a gente está diante desse auto-olhar, dessa reconexão com a nossa identidade. Quando a gente estuda a teoria da inteligência espiritual, do capital espiritual, a gente começa a entender que a nossa inteligência espiritual é aquela inteligência que faz com que a gente o tempo todo valide ou revogue crenças e valores que estão em nós. E por que isso é importante? Porque nós estamos em evolução, porque nós estamos em transformação. E às vezes aquilo que fazia muito sentido para você, deixa de fazer. E outra coisa que não fazia sentido algum, passa a fazer todo sentido. Isso é viver, isso é estar presente, isso é se permitir, isso é você tentar de alguma forma ser menos apegado a tudo aquilo que você conhece, a tudo aquilo que você já experienciou e se permitir
experimentar numa outra perspectiva. No próximo encontro, eu quero trazer para vocês uma relação entre tudo isso e uma outra pesquisadora e autora que eu gosto muito de ler, Brené Brown. A Brené conta pra gente em um livro incrível o porquê e o para quê que nós devemos ter a coragem de ser imperfeito. E quando ela traz essa questão, ela traz pra gente a questão da vulnerabilidade. E nós só conseguimos nos desapegar daquilo que não faz mais sentido para nós a partir do momento que nós nos dispomos a nos colocarmos na arena, a estarmos presentes, a experimentar a vida e não somente a passar por ela. E é esse o convite que eu faço para você que você venha comigo, para que a gente se encontre no próximo vídeo, para a gente continuar falando dessa nossa relação entre a nossa vulnerabilidade e os nossos apegos. Te encontro lá. Muito obrigada.